primeira menção ao sábado no livro de Êxodo está no capítulo 16, nos versículos abaixo. Para que haja um melhor aproveitamento desse estudo, recomendamos a leitura de todo o capítulo antes de você fazer esse estudo. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. O que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. Tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. E disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Vamos agora analisar mais detalhadamente esses versículos. De que leis e mandamentos Êxodo 16, 28 fala? Olha aqui. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? De que leis e mandamentos ele está falando? Olha bem, no início do capítulo, o Senhor diz a Moisés: eu vou fazer chover pão dos céus, e o povo vai sair e vai colher diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então, entendendo o contexto do capítulo, o que está acontecendo? Deus vai fornecer o alimento para o povo e, ao mesmo tempo, vai provar o povo. Vai colocar o povo à prova. Vai provar como? Dando leis para ver se eles obedecem essas leis. E temos 2 casos que as leis foram dadas e eles não as obedeceram. Versículos 19 e 20. Moisés disse: ninguém deixe dele, do pão do céu, para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram para o dia seguinte, criou bicho e cheirava mal. Moisés indignou-se contra eles. E o segundo momento foi na colheita, que eles não deveriam sair no sábado para colher, porque no sábado não haveria pão do céu. Aconteceu que no 7º dia, alguns saíram para colher, mas não o acharam. Foi aí que Deus disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que mandamentos e leis foram estas? Não deixe nada para amanhã e não saia para colher no dia do sábado. Então essa instituição do sábado em Êxodo 16 é uma determinação para ser cumprida para sempre, válida eternamente? Vejamos. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado. O Senhor deu o sábado nele. E no finalzinho do capítulo 16 de Êxodo, os filhos de Israel comeram do maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, esse mandamento do sábado continua vigente até hoje? Ou foi dado para um povo específico, numa condição específica e em um momento específico? Lembrem-se que estamos falando de Êxodo 16. Não estamos falando em outras ocorrências do sábado em outros momentos em Êxodo. A gente vai analisar todas as ocorrências do sábado em Êxodo. Mas nesse caso, é um mandamento que continua vigente até hoje? O mandamento tem 2 partes. Não podemos enfatizar somente uma parte dela. Esse é um grande erro cometido pelas pessoas que guardam o sábado, porque eles não leem o mandamento completo. Eles só leem o mandamento de descansar no sábado. Mas o mandamento diz o seguinte, em Êxodo 16, estou enfatizando que estamos tratando somente do capítulo 16 de Êxodo, e é importante que seja lido todo o contexto. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. O mandamento, então, tem 2 partes. Parte 1, 6 dias o colhereis. Não deveriam guardar para o dia seguinte, exceto no 6º dia, que teria porção dupla. No 7º dia não haverá. Eles não deveriam sair do lugar. Qual a punição para o não cumprimento desse mandamento de Êxodo 16? Se eles colhessem e guardassem para outro dia, criava bicho e cheirava mal. E se eles fossem procurar no sábado, eles não encontrariam.
Fizemos então um quadro resumo para que fique bem claro o entendimento. O que está falando o capítulo 16 de Êxodo? É o relato do maná, o pão do céu que foi dado, e o sábado, que foi usado para provar se o povo de Israel andaria nas leis do Senhor. O local onde isso aconteceu foi no deserto de Sim, e os participantes dessa prova foram Deus dando o pão e a lei, e toda a congregação dos filhos de Israel que receberiam o pão e deveriam obedecer a essa lei. Qual é a condição ou lei que Deus deu? Colher 6 dias, na sexta-feira deveriam colher o dobro, não deixar para o dia seguinte e não colher no sábado. E a promessa era fazer chover pão do céu. Quais eram as punições? E se guardasse para o dia seguinte, criava bicho e cheirava mal, e se tentassem achar no sábado, eles não o encontrariam. E isso durou quanto tempo? Durou 40 anos. Esse mandamento do sábado foi dado para ser obedecido durante um determinado tempo, até que uma determinada condição fosse alcançada, que era chegar aos termos da terra de Canaã. Então é muito importante, ao analisarmos os mandamentos, identificarmos os fatores espaciais de local e temporais de cada mandamento. Para isso é importante ler todo o contexto do mandamento e do capítulo que ele está inserido, e não apenas aqueles versículos isolados do mandamento.